estamos em 100 países, como disse a Patrícia e o Nomoto, somos uma rede muito conectada. Qualquer coisa que aconteça em um dos países ou que tenha interesse global, cai na nossa caixa de e-mail imediatamente. E ontem, o grande movimento de e-mails na rede WWF foi o lançamento de uma declaração da comunidade islâmica. Então, a comunidade islâmica esteve reunida durante 2 dias em Istambul, na Turquia, trabalhando o tema das mudanças climáticas, e ontem lançou um documento que eu recebi pelo menos de uns 35 colegas do W. Você já recebeu a declaração? Olha a declaração, o comentário da declaração. E antes do final do dia de hoje, a nossa sede WWF Internacional, que fica na cidade de Glan, na Suíça, se manifestou, comentando então a declaração da comunidade islâmica sobre mudanças climáticas. Um documento bastante direto, um documento de 8 páginas, que fala diretamente a líderes, negociadores e cada um dos membros da fé islâmica, colocando sobre eles a obrigação de agirem para deter as mudanças climáticas, para fazer o que for possível para que a temperatura do planeta não aqueça acima dos 2 graus nesse século, o que, como sabemos, levaria a grandes extinções de espécies na dimensão de extinções que tivemos no planeta antes do homem estar por aqui. Uma coisa curiosa do documento, e eu vou pedir um comentário do Sheikh Jihad, é que ele incita os membros da fé islâmica, nas diversas posições, no governo, na indústria, nos negócios, a competirem saudavelmente para o endereçamento de soluções para a mudança climática. Quer dizer, uma outra ótica, a ótica de trazer a competição do bem, quem conseguirá fazer mais, deter mais. E fala diretamente aos administradores, sejam países, sejam empresas, de reservas de petróleo, ao mais modesto membro da fé islâmica que se encontra em qualquer parte do mundo nessa obrigação ética de agir. Eu gostaria de um comentário do Sheikh sobre a declaração e esse aspecto em particular. Bom dia a todos. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum é uma súplica, é uma saudação islâmica econômica. É uma só, de manhã, à tarde e à noite, chegada na despedida, você fala Assalamu alaikum. Assalamu alaikum significa que a paz de Deus esteja convosco. Então é bem, alaikum salam é a resposta, e sobre vós também. Bem econômica, ecológica. Na realidade, bom, iniciando, em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad, sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de final. Peço a Deus nessa manhã abençoada que todos nós sejamos seguidores dos valores proféticos, valores de cidadania, de retidão, de conduta, para que sejamos abençoados 2 vezes, uma nessa vida e a outra na entrada no paraíso no dia de juízo final. Amém. Deus, no Alcorão Sagrado, ele fala com os anjos antes da criação do ser humano e ele diz: Inni ja'alun fil ardi khalifa. Todos entenderam, né? Não entenderam. Mais ou menos. Em verdade colocarei, certamente criarei um consignatário na terra. Imediatamente os anjos responderam, perguntaram a Deus: Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. O Senhor vai colocar nela quem vai criar a corrupção, derramar o sangue enquanto nós o louvamos e enaltecemos. Ele disse: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Eu sei o que vocês não sabem. Deus, ele está dizendo isso. Então ele colocou o ser humano como consignatário nessa terra. O consignatário faz o quê? Ele zela por aquilo que lhe foi colocado em confiança. Porém, como é que os anjos retrucaram? Por que eles perguntaram? Porque sabiam que o ser humano tinha livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é o que vai definir o nosso destino e o destino de cada um de nós, porque cada um escreve o seu destino
de acordo com as suas escolhas. E as escolhas são embasadas nos valores. Portanto, hoje, o que nós vemos, e se fala muito, em crise econômica, em crise disso, isso na realidade não existe. O que existe de fato, a fonte de todas essas crises, é uma crise única, crise de valores. É uma crise de valores. As pessoas têm hoje uma crise de valores que geram outras crises e esse individualismo e esse consumismo, as pessoas a ganância foi o que tirou Adão e Eva do paraíso. Dentro da religião islâmica nós temos duas palavras, ganância, a boa, né? E tem aquela que é boa, em árabe tem a disputa justa, mas que não é ganância, né? Me fugiu a palavra em português. Se alguém puder me ajudar, eu fico grato, né? É uma competitividade, porém é diferente da ambição. Então, a ambição, ela é boa. A ganância, ela é ruim. Quando Adão se tomou pela ganância, comeu da árvore proibida, deu a Eva, isso na visão islâmica, foram expulsos, foram punidos. E hoje o ser humano, quando ele busca a ganância, porque a ganância ela cega a pessoa e ele quer resultados independente dos meios, se são justos ou não, se são pacíficos ou não, se são honestos ou não, ele quer a ganância, ele quer chegar no objetivo. Ele esquece dos seus valores. A ambição faz com que ele siga os seus valores até chegar ao seu objetivo. E aqui Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz no outro versículo, ele diz, ظهر الفساد في البر والبحر. Apareceu a corrupção. E a corrupção aqui no âmbito geral, no sentido no seu significado mais geral. Apareceu a corrupção nos continentes e nos mares, بما كسبت أيدي الناس. Por motivo daquilo que as mãos do ser humano praticaram. Então, a corrupção que nós enxergamos hoje, assistimos hoje, é por conta do ser humano, porque ele esqueceu dos seus valores e agora ele segue os seus desejos. E os desejos do ser humano, a ganância do ser humano, ela não tem mais fins. Se tiver que queimar, ele queima. Se tiver que derrubar, ele derruba. Se tiver que passar por cima, ele passa, porque ele fica cego e depois fica querendo morder os cotovelos de arrependimento. E aqui já não cabe mais. Então, essas mudanças climáticas, essa mudança na Terra, o que está acontecendo, Deus já disse, é por conta da corrupção do ser humano, por ele ter esquecido os seus valores, pelos quais ele foi colocado como consignatário nessa Terra. E aqui o profeta Muhammad, ele diz, na realidade, Deus, ele diz, "Okulu, washrabu, wala tusrifu." São regras que Deus está colocando, orientações, porque o livro sagrado de Deus, para os muçulmanos, é um GPS. Que ensina a pessoa a chegar ao seu destino final da melhor forma possível, mais saudável e mais honesta, mais certa. E ele diz, comam e bebam, e não desperdicem. Pode comer do bom e do melhor, se você tiver condições, porém sem desperdício, sem a vaidade, sem o consumismo, sem a agressão, sempre comedidamente, para que possa preservar. Deus no Corão Sagrado, ele diz, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. E ajude-se mutuamente no bem e na adoração. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ. E não se ajude mutuamente no pecado e na agressão. Na realidade, essa declaração islâmica, ela segue esses preceitos. Ela é embasada nesses preceitos. De você sempre se ajudar no bem.
para alcançar o bem. Não adianta chegar no bem, na felicidade, seguindo um caminho errado. Não tem como chegar. Então, se todos nós nos ajudarmos mutuamente, nós vamos conseguir chegar naquilo que nós desejamos, que é a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Todos querem chegar à felicidade. Até as pessoas que estão seguindo o crime, estão querendo chegar no final a serem felizes, mas elas seguem um caminho errado. Esse GPS ensina o ser humano a chegar da melhor forma possível, conquistar aquilo que ele quer, compartilhando, socializando esse benefício para todos e mantendo para as gerações futuras. Certamente, eu queria falar um monte de coisas que tem dentro da religião, mas abrir espaço para os demais integrantes. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Sheikh. 1,6 bilhões de pessoas agora. Como é que a gente mobiliza? Fácil de mobilizar através da conscientização. Nós temos um problema no Ocidente. Eu sempre digo que o Ocidente é um adolescente rebelde. Ele não... Ele é o adolescente rebelde que se revolta contra os pais e ele acha que ele sabe mais que os pais e abandona. E o Ocidente esqueceu que tem outras culturas, outras contribuições, outras civilizações, como a chinesa, por exemplo, a islâmica, a caucasiana e tantas outras, asiática, que podem, que têm contribuições a fazer e não seguem. Então ficou na questão, hoje nós temos um parâmetro que é o iluminismo, como sendo o grande porta-estandarte da inovação e do progresso, e na realidade não. Eu acredito, hoje está aparecendo isso, que a questão de você deixar seus valores dentro da mesquita, ou dentro da igreja, ou dentro da sinagoga, dentro do seu templo religioso, e sair, porque você tem que se separar, isso é inconsequente, isso é impossível de se fazer, porque eu sou a mesma pessoa dentro da mesquita e fora da mesquita, os meus valores me acompanham, porque se fosse seguir essa ideia, eu teria que deixar a minha alma dentro da mesquita e sair só com o meu corpo. E isso é impossível. Então, eu tenho que sair com uma conscientização. Aquilo que eu aprendo da minha religião, de valores, elas têm que aparecer na prática, no meu dia a dia. E quando digo dia a dia, não é eu como sheik, é eu como pai, eu como filho, eu como irmão, eu como presidente da república, eu como bancário, eu como gari, eu como secretário, eu como chefe, e assim por diante, marido, esposa, e assim por diante. Essa conscientização, a religião está trazendo isso. Aliás, a religião monoteísta, quando eu falo de religião islâmica, eu estou falando das 3 religiões celestiais, com livros celestiais, porque na visão islâmica nós não acreditamos que tenham 3 religiões monoteístas diferentes, mas sim uma sequência da outra, um upgrade da outra. E todas elas têm uma mesma fonte, que é Deus único. E os seres humanos somos todos irmãos. Viemos de um pai único, que é Adão. Adão veio das 7 camadas da terra. Deus, quando pegou com a sua mão o punhado de argila e fez Adão, ele pegou de todas as camadas da terra. Em Adão concentrava-se todas as características do ser humano e foram distribuídas na sua prole. Por isso que um é mais maleável, outro é mais duro, um é estéril, outro é fértil, outro é escuro, outro é claro, e assim por diante. Porém, somos sempre da mesma origem. Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz uma forma que é importante nós colocarmos em prática. É exatamente essa questão. Como transformar? Todos estamos conscientes. O problema é que só quando a água sobe, bate no joelho, as pessoas começam a correr. Significa o quê? Só apagando o incêndio. Então, se a água baixar, a gente volta ao cotidiano. Isso não é conscientização. A conscientização significa o que as religiões já mandaram
2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, 1.400 anos atrás, numa época que não havia esse colapso que a gente está premeditando acontecer. Porém, as religiões já falaram de tomar cuidado, já avisaram, já educaram, já estão conscientizando. Deus no Corão Sagrado ele diz: "Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Deus não muda o que há num povo, povo aqui é a humanidade, até que cada um deles mude o que há no seu íntimo. Então é necessário, para que haja uma transformação externa, uma mudança interna. Mais ou menos o que Einstein diz. Para que você faça uma mudança, para que você haja com conscientização, é preciso praticar essa conscientização. E a religião islâmica, ela vem com essa carga de fé, teoria e prática. Por isso que a religião islâmica ela não vê... às vezes a gente ouve e fala: eu sou cristão não praticante. Eu sou judeu não praticante. Eu sou ateu não praticante. Eu sou budista não praticante. Eu sou muçulmano não praticante. O que significa eu não sou praticante? Eu comparo assim, essa alegação, não as pessoas, mas a alegação. Imagine que eu dissesse: eu sou honesto não praticante. A honestidade ela tem que ser praticada. Então, os valores têm que ser praticados. E praticados por cada indivíduo. Para que haja uma transformação no coletivo. E aí, nós seguimos 3 parâmetros. Né? Fiz 4, mas são 3. Primeiro, partimos do ponto de conhecimento. É necessário educação. É necessário nós conhecermos, sabermos primeiro, para depois crermos, porque aí vem a convicção. Eu sei, através do conhecimento, quais caminhos estão corretos. Mas aí a pessoa tem que ser sincera, ela tem que ser consciente. Eu tenho que conscientizar o meu filho. Dentro da minha casa tem que haver uma conscientização. Através do conhecimento, vem a crença, vem a fé. E quem for de religião, segue a sua fé. Quem não for, que segue aquilo que ele acredita. Para depois chegarmos nos valores. Então, conhecimento que gera fé, que gera valores, prática de valores. Se nós não seguirmos isso, de praticar aquilo que a gente acredita de valores, e aqui os valores que o Rabino citou, todos nós concordamos, religiosos, não religiosos, crentes, seguidores de religião ou não, todos nós temos valores comuns que nós concordamos, que nós acordamos socialmente, e são intrínsecos, são inerentes à nossa natureza. Nós devemos praticar isso. Não porque venha um perigo. Esse é um problema. Tem pessoas que fogem do inferno. Fatalmente, ela vai, com certeza, ela vai chegar no paraíso, se ela foge do inferno. E aquele que busca o paraíso, ele vai chegar no paraíso e vai fugir do inferno. O problema é qualidade. Aquele que foge do inferno, ele foge do leão e o tempo todo sem qualidade. Ele toda hora está olhando com medo. Enquanto aquele que é o otimista, aquele que olha para o paraíso, aquele está andando conscientemente com qualidade de vida. Certamente ele vai fugir do inferno e vai chegar no seu destino. Mas a qualidade de vida entre os dois é totalmente diferente. Então é necessário nós praticarmos os nossos direitos, nossos valores, conscientemente e conscientizar os outros para que a gente possa chegar ao nosso porto seguro e deixar esse... Porque não basta só você viver bem e feliz. É necessário que você também deixe e compartilhe com as próximas gerações. Eu queria fazer... Gerard, sua mensagem final. Só uma questão, nós não falamos de questões específicas, porque nós estamos falando, o tempo é muito curto e muitas teorias, então não falamos de questões específicas, mas se cada religião for falar dos animais como devem ser criados para o abate, então não vai longe. Cada animal é uma forma de se criar até o abate, cada fruta, a religião islâmica, por exemplo, eu falo, o profeta Muhammad ele proibiu que as pessoas urinassem em água parada. Então, fala sobre a água. Deus no Corão Sagrado ele fala
e criamos da água todos os seres vivos. Sobre a árvore, já que o senhor falou, o profeta Muhammad ele disse: se estiver terminando o mundo, se estiver acabando o mundo e na sua mão tiver uma muda de árvore, que a plante. Você puder plantá-la, plante-a. Isso é otimismo. Não importa se está acabando o mundo, se tem notícias catastróficas, se tem... Faça o bem. Quer ser feliz? Faça o bem. Seja otimista. Seja uma pessoa de atitude, não só de teoria, de prática, unido. Então a religião ela vem para contribuir. Quando acho também errado, eu concordo com essa palavra de que o poder emana das pessoas, de cada indivíduo. Quando ele muda o que há dentro dele, muda a sua conscientização e pratica, ele assume um poder. Ele tem poder. E ele muda. Então, essa questão, o que aconteceu com o ser humano? É que ele esperou, ele delegou esse poder aos governantes. E nós estamos esperando os governantes, os empresários, todo mundo mudar o nosso mundo e a gente está... Por quê? Porque é muito mais fácil do que eu assumir. Ah, ninguém faz nada, então eu vou parar. E o contrário é o correto. Quando falam sobre a questão sobre os empresários, muitos empresários de todas as religiões não sabem como, não sabem, não têm conscientização. Por isso que eu falei de conhecimento. É necessário primeiro. E se ele não souber, eu tenho que chegar lá e me encostar a ele através da sociedade civil organizada, através das religiões, chegar e conscientizá-lo. Aqui entra o púlpito. E aqui entra o início da mobilização. Através do conhecimento, o púlpito ele é necessário. Conscientizar as pessoas. E aqui eu sei que 140 caracteres, já foram o quê? 1 milhão e quantos? Eu proponho aqui para as religiões, não só aqui, já havia proposto isso para o Conselho Nacional das Religiões, da qual nós fazemos parte, de que nós fizéssemos uma agenda de todas as religiões, uma agenda durante o ano, cada mês um tema. Todas as tradições falassem isso no púlpito, honestidade, solidariedade, alguma coisa, saber. Eu sei que o católico na igreja hoje está sendo falado disso. Na sinagoga a mesma coisa. O judeu, o muçulmano sabe que o católico está sabendo que lá na mesquita está sendo falado o mesmo tema que ele está ouvindo, cada um na sua tradição. Nós conseguimos começar uma conscientização geral e organizada. Deus abençoe a todos.